Então, antes de tudo, sabes bem que és muito bem-vindo aqui. Sabes bem que o Torrance tem, e eu em particular, temos um carinho muito especial pelo teu trabalho, por ti, como pessoa, e também pelo teu trabalho. Tens feito um percurso de excelência, quando eu digo de excelência, pela qualidade do que fazes, e da qualidade daquilo que nos desafias a pensar e a fazer. Ainda agora recebemos mais uma newsletter tua, com muito cuidado as preparas, muito cuidado envias, mas também esse cuidado advém do conhecimento que tens vindo a adquirir. És um orador internacional, tens formação, tens graduação na área da criatividade, vieste do marketing, do design, Do design. o que te traz a excelente valência de saber comunicar com essa linguagem, que é uma linguagem visual muito apelativa, mas sem delongas, te quero dizer bem-vindo outra vez e Obrigado. bem-vindos a todos os que vêm aqui agora para te escutar e também para sabermos essas tuas novidades que plasmaste num livro, que também para isso estás de parabéns. O palco é teu, Filipe. Até já. Obrigado, Ivete. Obrigado a todo o pessoal do Torrance Sunset, Margarida, que tem me aguentado aí todos esses dias e semanas. Mas é um prazer estar aqui com vocês, em 2 palcos em simultâneo. Acho que é a primeira vez que eu faço uma loucura dessa, mas tem sido uma experiência interessante. Então, só para a gente começar aqui, tanto o pessoal que está na outra plataforma quanto nessa, no Zoom, eu só vou pedir, só para facilitar um pouco o processo, conforme for surgindo dúvidas ou perguntas que vocês queiram fazer, já coloca aqui no chat do Zoom, para que no final a gente vá lendo as perguntas em ordem que vocês colocaram e respondendo só para agilizar o processo, tá bom? Vocês vão ver que eu estou olhando aqui para a câmera, porque obviamente está falando do livro, então alguns trechos eu vou ter que ler, porque a minha memória não é tão boa assim, mas espero que vocês possam aproveitar tanto quanto eu e que seja uma leitura prazerosa, da mesma forma que foi super prazeroso para mim escrever esse livro, tá? Então, um costume que eu tenho, e não sei de onde eu tirei isso, mas eu sempre leio o último parágrafo do livro antes de começar a ler o livro. Então, eu queria começar por aí. Vou ler o último parágrafo do livro. Se queremos nos tornar uma sociedade que acredita na criatividade como matéria-prima para o progresso e inovação, necessitamos de reconhecer que só iremos prosperar se começarmos a cultivar ecossistemas de mentes questionadoras, onde a troca de ideias e a construção de conhecimento constitui o seu bem mais valioso. O potencial criativo, se devidamente estimulado, pode nos ajudar como indivíduos e como sociedade a imaginar futuros, tentando trazer futuros imaginados para a realidade, ou mesmo resistir a futuros indesejáveis. Em resumo, precisamos de criatividade a sério. Eu construí aqui, como vocês viram nos posts que eu fiz nas redes sociais, então mais ou menos um roteirinho para a gente ter uma conversa aqui sobre o livro, e obviamente começando de onde o livro nasceu, de onde veio essa ideia de escrever esse livro, e por que eu resolvi escrever esse livro. Mais curioso que pareça, o livro nasceu da minha ideia de escrever sobre a história da criatividade. Era isso que eu queria falar a princípio, né? Essa era a ideia inicial. Tanto que o nome do livro era Do Fogo à Lâmpada e Além. Né? Fazendo remetendo aí à questão da descoberta do fogo, uma das grandes invenções do ser humano, se não a primeira, até os dias de hoje, que é a lâmpada, o símbolo que a gente usa normalmente para a criatividade, e o além, fazendo essa analogia à questão do futuro. E me veio, assim, foi uns poucos trechos do livro que me veio pronto na cabeça, eu só sentei e escrevi. Acho que, não sei se vocês já passaram por isso também, nessa questão da escrita, de alguma coisa vem na sua cabeça e você simplesmente põe para fora, flui, e esse trecho veio prontinho dessa forma. Tá? Vou ler agora o trecho do livro. Foi a primeira parte do livro que eu escrevi, que está na introdução. Haja luz e houve luz. Essa famosa frase, que abre o livro mais lido da história da humanidade, mostra-nos que tudo começa com uma ideia. Primeiro, não há nada. Depois, há infinitas possibilidades. No nosso caso, como seres humanos, o fogo é o símbolo máximo da criação.
controlar o fogo foi, se não a primeira, uma das grandes criações do ser humano. E com o fogo veio a pergunta, e se? Não à toa, a raiz da palavra fogo e criatividade é a mesma, como veremos mais adiante no livro. A imagem da criatividade, normalmente associada à lâmpada, simboliza a ideia. Entretanto, a ideia é só a faísca da criação. Nesse sentido, o fogo simboliza muito mais a criatividade do que a lâmpada. O fogo, além de iluminar, tem o poder de transformar. Algo precisa queimar para o novo surgir. Velhas ideias e concepções, velhas formas de se ver as coisas. Tudo isso vira cinzas quando a criação acontece. Afinal, não há criação sem mudança. E é essa mesma chama que dá luz ao inesperado, que aquece e aconchega a alma do seu Criador. Além disso, ao contrário da lâmpada, uma ideia não se ilumina instantaneamente. Ela queima lentamente, ganhando força aos poucos, até chegar ao seu ápice. E nesse momento, já não há nada que a apague. Então, o livro nasceu dessa ideia. Esse pequeno trecho, uns 3, 4 parágrafos, sobre a relação da criatividade com o fogo, e também uma curiosidade minha de por que a lâmpada simboliza a criatividade, que por acaso eu ainda não tenho uma resposta. Né? Acabei não indo atrás desse questionamento, mas irei em breve. Mas falando em questionamentos, eu inclusive construí o livro dessa forma. Eu tento trazer mais perguntas do que respostas, para que você, ao ler o livro, também se questione sobre esses pontos e também possa avançar neles, ou uma pergunta que se destaque para você, se te gere mais curiosidade, você consiga persegui-la. E o livro ele teve 6 perguntas, que inclusive veio de um artigo de um pesquisador que eu mais admiro, que é o Vlad Glavianu, um pesquisador da Romênia, e ele escreveu essas 6 perguntas, que são as 6 perguntas que a gente tem que procurar responder quando a gente fala de criatividade. E eu encaixei elas no livro, e o livro está dividido em 4 partes. Na parte número 1, eu tentei contextualizar a criatividade e a evolução do conceito para que você pudesse ter um embasamento histórico, ou seja, a gente colocar todo mundo na mesma página em relação ao que é a criatividade, ou que já foi estudado sobre a criatividade. Na parte 2, eu busquei responder o que é necessário para ser criativo e o que faz o trabalho criativo durar. Na parte 3, eu busquei possibilidades para responder qual é a estrutura subjacente da criatividade, ou seja, qual seria esse processo da criatividade e como a gente pode criar junto. E na última parte, focando um pouco mais na questão do indivíduo, eu tentei apresentar algumas possibilidades para responder o que leva as pessoas a serem criativas e como podemos criar. Então, a gente tem como podemos criar juntos e agora como podemos criar individualmente. Então, de uma forma muito resumida, a parte 1 é uma contextualização histórica, a parte 2 é o presente e futuro da criatividade, e também um pouco aí da minha perspectiva, né? Eu já estudo a criatividade há 10 anos. Então, o que eu aprendi ao longo desses 10 anos e o que eu posso tentar supor que vem pela frente, né? Não querendo determinar, olha, é isso, mas algumas possibilidades. Eu apresento, inclusive, 3 possibilidades do que pode ser a criatividade no futuro. A parte 3 é mais voltada para a criatividade coletiva, ou seja, como criarmos juntos. E a parte 4 é focada mais na parte da criatividade individual, tentando entender como a gente pode desenvolver o nosso potencial criativo, como indivíduos. E agora, como é que foi um pouco desse processo para mim? Como é que foi escrever o livro? Como é que eu selecionei os assuntos? Quais foram as minhas dificuldades? Então, às vezes a gente pode pensar, e para mim foi um pouco assim, que escrever um livro é um tanto quanto assustador, né? Porque é tanta coisa que você tem que falar, né? Não adianta escrever 1 ou 2 páginas e já está pronto um livro. Você tem que escrever muitas páginas e encontrar uma forma de amarrar esses assuntos para que não fique uma leitura perdida. E quando a gente olha esse tamanho do livro todo, fala, caramba, como é que eu vou escrever 200, 300 páginas de um assunto? Né? Pode parecer mesmo assustador, e para mim foi. E é que aqui vocês não conseguem ver, o outro pessoal na outra plataforma vê que eu tenho uns quadros aqui atrás, que é de um autor que eu sou super fã, que é o Austin Kleon. E ele mesmo sugere, né, dá essa dica de você dividir alguma coisa grande em pequenos pedaços. Então, ele inclusive usou o exemplo de um livro.
Se você quer escrever um livro de 365 páginas, escrever uma página por dia já não é mais tão assustador quanto escrever um livro de 365 páginas. E eu já tinha o costume de escrever, né? Eu já escrevo artigos, ensaios, enfim, vários tipos de texto menores. E eu pensei, bom, se eu dividir meu livro em capítulos e esses capítulos em partes, eu sei que eu consigo tranquilamente dar conta de escrever um texto, sei lá, 4, 5, 6, 10 páginas, e depois eu consigo criar uma conexão entre eles, faço esses ajustes para conectar uma coisa na outra, e está feito o livro, né? Então, essa foi a minha forma, esse meu processo de decompor uma coisa muito maior e assustadora, né? Um desafio muito grande, uma coisa gerível e possível, completamente possível. Agora, tem uma outra questão aqui também que eu acho super interessante, foi um sentimento que eu tive, imagino que alguns de vocês também já tenham tido, que é, primeiro a gente não sabe o que falar, o que escrever, e depois a gente não sabe a hora de parar. Né? Então, tem esses dois lados. Primeiro a gente, o que eu vou falar aqui, que assunto eu vou abordar, que tema eu vou abordar, e depois você começa a falar sobre aquele tema, e aí tem coisinhas pequenas dentro do tema, que você fala, não, vou falar mais sobre isso, vou falar mais sobre aquilo, e a gente acaba perdendo o foco, né? Porque a gente começa a querer falar de tudo, e perde o foco. Então, esse é um desafio também muito curioso quando você está escrevendo, porque você tem que saber sobre o que eu estou falando, que perguntas eu quero responder, né? Para não perder o foco. E muitas vezes eu me peguei pensando, tipo, um assunto estava super interessante, eu estava super imerso naquilo, e eu parava e falava, não, pera, o livro não é sobre isso. Então eu tinha que parar e falar, ok, então o que eu tenho que falar aqui que é realmente essencial para que esse livro exista, para que ele tome forma, sem que ele seja uma coisa assim, um devaneio apenas, né? Como é que eu construo essa narrativa de uma forma que faça sentido, mas também não perca a qualidade no conteúdo. Então esse foi um segundo desafio para mim, muito grande. E um terceiro desafio, que eu acho que foi o maior de todos, foi escolher o nome do livro. Esse sim foi um desafio. Uma amiga minha, a Natália, ela, coitada, sofreu também, porque ela me ajudou muito nesse processo de escolher o nome do livro, né? E ela tem uma visão mais de marketing, então ela também me ajudou. Ok, tem que ser um nome que, ao mesmo tempo, desperte a curiosidade nas pessoas, que seja um nome vendável, né? Que as pessoas sejam atraídas para aquele livro, né? Não seja um título que, ok, é um bom título, mas será que, né, eu vou querer mesmo ler esse livro? Né? Será que esse título realmente desperta a curiosidade nas pessoas? E olha, eu perdi muito tempo pensando qual poderia ser o nome do livro. E como eu te falei, o nome do livro, a princípio, era Do Fogo à Lâmpada e Além. E, embora seja uma alegoria muito bonita, e para mim faz total sentido, eu queria mesmo que fosse esse o nome do livro, eu mostrei para algumas pessoas e elas não entenderam exatamente, né, o que eu queria dizer com isso. Né? Tipo, ok, eu expliquei para vocês, agora talvez esteja um pouco mais claro, mas esse primeiro contato com o nome, sem dizer nada, talvez ficasse um pouco vago. Né? E eu fui pensando em vários nomes e mudei várias vezes, e até que algumas pessoas me sugeriram, por que você não usa o nome da sua empresa, né, que é o Criatividade a Sério, aqui, né, Criatividade a Sério. Eu falei, olha, ok, esse nome é forte, é um nome que para mim é muito importante também, e tem sido a minha principal luta em relação à criatividade, é que levassem a criatividade a sério. Né? E eu falei, ok, vou experimentar. Né? E coloquei, fiquei olhando para ele, né? Coloquei essa capa e mostrei para algumas pessoas e essas pessoas me fizeram a mesma pergunta. Isso foi, é esse nome, pronto, está fechado. Que a pergunta foi, por que criatividade a sério? Existe criatividade não a sério? E eu falei, lógico que existe. Quando você fala que criatividade é um dom divino, isso não é sério. Isso não é criatividade a sério. Quando você fala, criatividade é só artes, também não é sério. Quando você diz, criatividade é coisa de criança, é só se divertir, também não é sério. Então, quando elas me fizeram essa pergunta, e eu vi na cara delas esse questionamento, tipo, pô, será que existe uma criatividade não a sério? Né? E, inclusive, uma dessas pessoas trabalhava com criatividade, era um consultor de criatividade. Então, para mim, isso foi assim, não, esse é o nome, pronto, é esse nome que tem que ser. Né? Então, fiquei com ele. Agora, a questão era o subtítulo.
né? Então eu falei, bom, se eu estou abordando a criatividade numa perspectiva social, que eu acho que é a minha luta, né? Como pesquisador, é o caminho que eu quero seguir, e eu acho que isso é mesmo importante para o futuro, não desvalorizando em forma alguma a criatividade individual, ela também é super importante. Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para a criatividade com essa responsabilidade social, ou seja, as nossas criações impactam a vida das pessoas. E eu não sei se alguns de vocês podem não ter visto, mas eu contei uma história nas minhas redes sociais esses dias, que o meu avô, ele vai fazer 100 anos agora. E ele é uma pessoa muito importante para mim. E quando ele leu o livro, ele quis ler o livro, aliás, ele ficou maravilhado com aquilo, e o sonho dele, ao longo desses 100 anos, era escrever um livro, que ele acabou nunca escrevendo, né? Nunca parou para escrever. Então, eu vi o orgulho dele, quando viu o meu livro, leu o meu livro, como se ele tivesse escrito o livro, né? Então, até me emociono com essa história, porque o livro, ele impactou a vida das pessoas, né? E principalmente do meu avô. E você ter essa oportunidade de realizar um sonho de alguém com 100 anos de idade é fantástico, né? Então, as nossas criações, elas têm impacto, elas têm peso na vida das outras pessoas, tá? Pode não ser um familiar exatamente, mas as criações que você faz vão impactar obrigatoriamente a vida das pessoas, né? Então a gente tem que ter essa noção, tem que ter essa responsabilidade de pensar, pô, isso que eu estou criando vai ajudar as pessoas, vai fazer o bem para as pessoas, né? Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu gosto de ver o mundo com esses bons olhos, né? De que as coisas têm que ser sempre para melhor, sempre fazer o bem para as pessoas. Claro que a gente pode criar coisas para o mal, né? E a gente já tem milhões de exemplos em relação a isso, né? Mas se a gente começar a olhar para a criatividade com essa questão social, né? Do tipo, pô, vamos criar coisas que façam bem, que caminhem, né, a sociedade para um desenvolvimento melhor, que crie mais oportunidade para os outros. E eu acho que hoje a gente vive uma época que valoriza isso, né, a questão da inclusão, a questão da diversidade, que são temas que estão super em alta. Eu acho que isso tudo é muito importante, né? E eu acho que a criatividade tinha que fazer parte dessa conversa, porque ela cria essas coisas, né? Então, se a gente está falando sobre isso hoje, foi porque alguém criou, alguém teve essa ideia lá atrás. Então, isso foi um ato criativo, né? Então, a gente tem que ter essa noção, né? E o que eu aprendi com o livro, né? Além dessa questão social, além de ter essas oportunidades, né? A primeira coisa, e acho que isso dialoga muito com essa questão que a gente tem vivido do home office, principalmente, que é a importância da escrita como ferramenta de comunicação e também como ferramenta de pensamento crítico. Porque, para mim, né, eu já estudo o tema há muitos anos, mas sentar e escrever sobre aquele tema, conseguir construir uma linha de raciocínio, apresentar argumentos embasados, né, isso também foi um processo de aprendizado para mim mesmo, né, que eu consegui consolidar algumas teorias que eu tinha, alguns conceitos, né, eu fui buscar mais a fundo formas de explicar um assunto, né, pensando sempre, pô, esse livro não é só para acadêmicos, esse livro é para todo mundo que quiser ler. Então tem que ser uma leitura fácil, tem que ser uma leitura prazerosa, né? Então como é que eu decomponho um conceito super teórico de uma forma fácil de entender, prática, né? E acho que uma forma didática, vamos dizer assim, né? Então esse processo da escrita, desenvolver a nossa capacidade de escrever bem é muito importante, né? E acho que vocês todos já vivenciaram, por exemplo, uma reunião que podia ser um e-mail, né? E agora, por que essas reuniões acontecem? Porque muito provavelmente as pessoas têm dificuldade em se expressar por escrito. Ou seja, eu não sei escrever um e-mail dizendo tudo que eu gostaria de dizer. Então, o que eu faço? Eu convoco uma reunião, né? Então, a gente vive esse problema. E a gente está se distanciando um pouco da escrita. A gente escreve o tempo inteiro, né? Mandando mensagem no WhatsApp, postando nas redes sociais. Mas na hora de se comunicar, de realmente passar uma mensagem de forma clara, a gente trava, né? Então, desenvolver a escrita como capacidade de pensamento crítico também, não só de comunicação, foi muito importante. E eu mesmo vivi esse processo com meus próprios estudos, as minhas próprias teorias. A hora que eu tive que escrever sobre elas de uma forma mais concisa,
foi uma experiência diferente para mim e ajudou a consolidar esse conhecimento, né? E outro ponto que eu acho também fundamental, principalmente você que está aqui pensando em escrever um livro, é escrever sobre o que você gosta, tá? Acho que isso é, assim, essencial, porque o livro, né, é uma coisa mais extensa, obviamente, e você vai ter que lidar com aquele assunto por bastante tempo, né? Então, eu passei meses a fio só lendo sobre isso, né? Era o mesmo tema, né? Era tudo sobre criatividade. Ó, você vai encontrar algumas coisas lá, algumas histórias para ilustrar, mas, em essência, né, o global ali é sobre criatividade. Então, se eu não gosto muito desse assunto, né, acho que aqui a diferença é entre escrever o que você gosta e escrever o que você sabe, né? Nem sempre o que você sabe você gosta, né? Então pode ser um pouco maçante. Até fica a dica aí para quem está pensando, quem está na faculdade ou no mestrado, no doutorado, está tentando aí escolher um tema para o trabalho, ou mesmo quem quer escrever alguma coisa para as redes sociais ou começar um blog, pense em algum tema que você gosta, porque você vai ler aquele assunto, você vai ter que lidar com aquele assunto por muito tempo, né? Então, se você não tem prazer em fazer aquilo, ler sobre aquilo, mesmo tendo, aliás, você vai uma hora e fala, não aguento mais, preciso ver outra coisa, né? Então, mesmo gostando, você vai se sentir nessa situação, escolha um tema que você gosta, pense uma coisa que é realmente importante para você, porque você vai ter que lidar com aquilo por bastante tempo, né? E aqui vai também algumas dicas do que eu fiz para não enlouquecer no meio do caminho, né? Como é que eu fiz para gerir esse meu processo? Tanto o processo da escrita, quanto o processo do próprio livro e, né, toda a pesquisa por trás, né? Porque escrever um livro não é só sentar e escrever, você tem que mesmo ler, pesquisar, né? Como o próprio Austin Kleon fala, você tem que ser primeiro um leitor para poder ser um escritor, né? Você tem que ler muito para conseguir escrever bem depois, né? Então, eu vou partilhar aqui minha tela com vocês. Quem não tá no Zoom não vai conseguir ver, mas, como eu te falei, dá para correr lá no link do meu Instagram e dá para entrar na chamada, tá? Mas é basicamente o gráfico dos 5 níveis, o que eu chamei de 5 níveis da criatividade, tá? Tá aqui. Tá? Então, vocês estão vendo a minha tela, é o gráfico, e basicamente são esses 5 níveis, tá? Aqui você vai identificar muito provavelmente no seu próprio desenvolvimento essa passagem dos 5 níveis, tá? Então, basicamente, a gente começa pelo nível mimético, ou seja, a gente começa copiando as coisas. Como é que a gente aprende? A gente aprende imitando os sons que os nossos pais falam quando a gente é criança, depois a gente aprende a escrever imitando os símbolos que o professor está escrevendo, né? Então, imitando ali as linhas da letra A, da letra B, da letra C, assim por diante, né? Mesmo assuntos mais complexos, a gente também aprende copiando ali, vendo o que ali, né? Tem um artista amigo meu que uma vez me falou, achei fantástica essa definição dele, é procurar no outro aquilo que é seu, né? Então a cópia tem esse papel, né? Claro que a cópia em si não é criativa, porque afinal você está copiando, né? Mas o processo de copiar é a porta de entrada para a criatividade. O segundo ponto, e provavelmente vocês já cansaram de ouvir isso, né? A famosa frase do Steve Jobs, de que a criatividade é conectar ideias, né? Concordo, mas acho que isso, a gente está num nível ali mais baixo de criatividade, um nível mais inicial de criatividade. Por quê? Porque a gente depende de enxergar o A mais B, né? E normalmente essa combinação são de 2, 3 elementos, se você prestar atenção, né? Você dificilmente vai combinar zilhões de elementos, né? Mas, ok, é completamente possível, não estou diminuindo aqui a conquista criativa do resultado final, do produto em si, né? Mas você não precisa ser grande, desenvolvido nos temas para conseguir atingir esse nível de criatividade, de começar a enxergar combinações, tá? Aqui, quando eu falo desses níveis, é sempre a nível pessoal, do seu próprio desenvolvimento, né? O próximo nível é a questão do análogo, ou seja, você começa a construir analogias, você começa a enxergar conexões em assuntos distintos ou em coisas que aparentemente não se conectavam de jeito nenhum. Isso já é um nível um pouco mais superior, né? A gente começa a sair do que os pesquisadores chamam de pequena criatividade e começa a entrar na grande criatividade, né? Então, você tem maiores resultados criativos quando você começa a enxergar essas analogias entre as coisas, né? Você consegue transportar conceitos de uma área para outra e criar um diálogo entre elas, ou simplesmente criar uma coisa nova, né?
O próximo nível eu chamei de investigativo, que é quando você já tem um pouco mais de tempo de estrada ali naquele tema, né, naquele assunto. Então você começa a querer saber mais sobre as coisas, começa a fazer mais perguntas sobre o tema, né? E tem um professor que também gosto muito, o Stuart Feinstein, ele fala sobre a questão da ignorância, né? E ele falou que a ignorância, aliás, quando você domina um assunto é quando você consegue fazer mais perguntas sobre ele. Ou seja, quanto mais você sabe sobre algo, mais você é capaz de gerar perguntas, de fazer perguntas sobre aquilo, né? Então, o investigativo vem um pouco daí. Você começa a fazer melhores perguntas, perguntas mais profundas, sair um pouco ali da superfície e ir mais adentro, fazer perguntas mais específicas, né? Que para uma pessoa de fora que não conhece o tema, talvez nem faça sentido aquela pergunta, né? Mas para você que está tão já dentro daquilo, né? Você já está dominando a área, você vai conseguir quebrar ali um pouco a fronteira do desconhecido, né? E isso é uma coisa que eu defendo um pouco no livro, né? Que é a questão do, para você conseguir fazer uma contribuição realmente relevante na área que for, a nível da criatividade, você precisa dominar aquele assunto, né? Não é, faz 5 minutos que eu fiquei sabendo, já vou propor coisas criativas. Não é assim que funciona, né? Você precisa saber o que já foi dito para não repetir as mesmas coisas, e você já precisa ter uma noção de quais são os elementos disponíveis para que você possa utilizar, por exemplo, a parte da combinação, né? Como é que eu posso combinar coisas que já existem, né, dentro desse tema para avançar um pouco mais, né? Então, isso a gente já está no nível investigativo, quando você consegue enxergar essas coisas, né? Quando você já tem um domínio do tema profundo o suficiente a ponto de começar a transpor essas fronteiras do conhecimento. E o último deles é o intuitivo, quando a gente simplesmente sente que aquilo é o certo a se fazer, né? Claro que a gente pode vivenciar, tá? Vou frisar isso aqui. A gente pode vivenciar qualquer um desses níveis em situações diferentes, tá? Por exemplo, eu, em um tema, já estou lá no nível investigativo, né? Já domino aquele tema super bem, e no outro tema não manjo nada, tem que começar a questão da mimética, preciso começar a copiar para aprender, né? Então, isso também é outra coisa importante na criatividade. Ela não é que você ser criativo é o suficiente para você ter boas ideias em qualquer situação, né? Você depende do contexto, você depende de quão imerso você está naquele tema, né? Então, eu ser muito criativo numa coisa não garante que eu vou ser em outra, né? E a gente precisa entender isso, né? Não é a criatividade não é uma coisa estática, né? Eu, inclusive, brinco que eu não gosto dessa coisa de ser criativo, porque ninguém é. Porque o é aquela coisa, né, estática. A gente está sendo criativo, ou estamos a ser criativos, né, naquele momento. Amanhã já não está saindo nada, né? E eu, inclusive, no livro passei por situações assim. Aquele dia que, olha, hoje não está fluindo nada, não consigo pensar em nada, não está saindo nada, desisto. Pronto, amanhã eu volto. E aí amanhã você volta com a mente fresca e a coisa flui, né? Então a gente também tem que ter noção dessa sazonalidade da nossa criatividade. Mas voltando agora ao intuitivo, a intuição é justamente isso, você conseguir enxergar essas coisas numa velocidade mais rápida, você consegue pegar as coisas logo, porque você já está dominando aquele assunto da melhor maneira possível. E chegar nesse nível é realmente muito difícil, né? Porque você precisa mesmo de anos e anos e anos de domínio do assunto para conseguir realmente propor alguma coisa dessa forma, né? A esse nível. E como vocês viram aí, tem a questão do tempo, né? E isso é outra coisa também muito importante na criatividade, que eu também trago no livro. A gente tem pressa de ser criativo, né? A gente acha que 1, 2, 3 dicas tá bom, já dá para ser criativo, bora, entendeu? E não é assim que funciona, entendeu? Que nem eu falei, para a gente realmente ter capacidade de propor coisas relevantes, a gente precisa dominar o assunto, né? E para dominar o assunto, a gente precisa de tempo. A gente precisa de sentar, ler, estudar, pesquisar, experimentar, praticar, né? Então, tudo isso faz parte do processo criativo, não só o momento, né? Não é eu venho aqui, gero umas ideias, está feito. Criatividade é isso. Não, né? E como é que eu fiz, né? Como é que é o meu processo de decisão, como é que foi escolher as coisas, como é que foi definir ali que rumo o livro ia tomar, né? E mesmo em outras áreas da minha vida, né? Como é que eu vim parar aqui, como é que eu escolhi criatividade? E eu tenho uma regrinha, vai, que eu uso para mim mesmo para tomar essas decisões mais difíceis.
são duas perguntas. A primeira pergunta é, qual é o próximo passo? Então, se eu quero atingir determinado objetivo, por exemplo, quero escrever um livro. Ok, não escrevi nada ainda, não tenho nada. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo é escolher o tema. Pronto, vou falar livro do quê? De criatividade, beleza. Qual que é o próximo passo? O próximo passo agora é mais ou menos delinear o que eu vou falar dentro desse livro sobre criatividade, beleza? Qual que é o próximo passo? E assim vai. Ou seja, a gente sempre tem essa pergunta, qual é o próximo passo? Um passo de cada vez, né? Para a gente não ficar ansioso de, isso aqui é muito monstruoso, isso aqui vai dar muito trabalho. Não, um passo de cada vez. Para eu atingir esse objetivo, qual é o próximo passo? E a segunda pergunta é, esse passo que eu determinei, ele me aproxima ou ele me afasta do meu objetivo? Porque às vezes, imagina, você está no trabalho, né? E aí você recebe uma mensagem ali do seu chefe, olha, você vai receber uma promoção, mas você vai ter que mudar de área. E aí você pensa, pô, mas era isso que eu queria da minha vida? Né? Eu quero ir para essa outra área? Faz sentido para mim? Né? Do meu big picture, né? No meu plano de vida, essa promoção, essa mudança de área vai me aproximar ou vai me afastar dos meus objetivos? Né? Então, eu uso essas duas perguntas para facilitar essa tomada de decisão. Porque às vezes são tantos fatores a ser considerados que a gente acaba ali se perdendo um pouco no que pode ser, ou, pô, mas eu vou ganhar mais agora. Tá? Mas às vezes você acaba ali abrindo mão do seu próprio sonho em prol de uma coisa que às vezes nem era tão importante para você. Né? Então, eu determinei essas duas perguntas e uso muito isso na minha vida. Esse próximo passo faz sentido para mim? Eu vou me aproximar do meu objetivo principal, no grande sonho, né, o que quer que seja, como é que você chama, propósito, sonho, enfim, dê o nome que você quiser, mas isso me aproxima ou me afasta? Né? E eu tomei muitas decisões já assim, né? E por enquanto não me arrependi de nenhuma, né? Então, estamos no positivo. Né? E definir o livro, né, definir esses temas do livro também foi um processo de fazer essas perguntas. Né? Que nem eu falei, por que eu deixo aquele tema e tiro aquele outro? Por que eu falo sobre isso e não falo sobre aquilo? Né? Então eu tinha esse objetivo, quero escrever um livro sobre isso. Né? Então, falar sobre isso faz sentido aqui? Né? Ele me aproxima ou ele me afasta desse objetivo que é escrever um livro sobre esse tema? Né? Então esse foi o processo de tomada de decisão, somado à questão dos 5 níveis da criatividade, né? Que a gente vai entendendo essas conexões com o tempo, e essas perguntas também te ajudam ali a ir filtrando, a fazer uma curadoria do que você quer desenvolver a nível de criação, ou as decisões que você quer tomar na sua vida. Agora, a gente caminhando já mais para o final, né, para também não ficar atento ao tempo, e dar um pouquinho de tempo para as perguntas, né? Eu já vi que tem uma série de perguntas aqui. Eu escolhi 3 trechos do livro que eu gostaria de ler para vocês, e eu vou explicar um pouquinho por que eu escolhi esses temas, tá? Esses trechos. O primeiro trecho tem a ver com o nome do livro, né? Então, quando a pessoa pergunta por que criatividade a sério? Existe uma criatividade não a sério? E eu trago esse trecho aqui para vocês, tá? O maior desafio da criatividade hoje é que ela está na boca do povo. Faça o teste. Pergunte para qualquer pessoa o que é criatividade e eu tenho certeza que ela te dá uma definição qualquer. Seja essa definição inspirada no senso comum, como pensar fora da caixa, seja uma interpretação pessoal e subjetiva, ou até uma citação célebre, como a frase criatividade é a inteligência se divertindo, de Albert Einstein. Em qualquer um dos casos, muito provavelmente, essa definição se enquadrará em um dos bloqueios abaixo. A criatividade como algo místico ou espiritualista, a criatividade como algo extraordinário, reservado a gênios ou iluminados, a criatividade como algo pertencente a outro tema ou área, por exemplo, inovação, publicidade, marketing, literatura ou as artes, ou a criatividade de viés comercial, levando a uma ideia generalizada e de fraca sustentação teórica, a definição ambígua ou abrangente demais, podendo ser entendida como praticamente qualquer coisa, ou a definição pouco abrangente, limitada a uma visão parcial, sendo as mais comuns, a criatividade é a solução de problemas, ou a criatividade é uma novidade, ou a criatividade é a mera combinação de ideias. Mas uma coisa eu posso garantir para você, dificilmente essas pessoas te dirão que não sabem o que é criatividade. Tantas opiniões e visões subjetivas dificultam chegar a alguma definição clara. Além disso, ser criativo, entre aspas, não nos transforma automaticamente em especialistas no assunto.
Em outras palavras, não é porque você sabe dirigir um carro que sabe como o motor funciona. Porém, definir a criatividade é crucial para ajudar a compreender os processos e circunstâncias da cultura humana, das ferramentas primitivas até a sociedade tecnológica, de sistemas sociais baseados em pequenos grupos, até o governo de sistemas mundiais. Ou seja, aqui encerrando o trecho, né, quando a gente tem essa visão de que a criatividade pode ser qualquer coisa, que é basicamente as respostas que a gente tem, né, e eu já ouvi isso milhares de vezes, né, a criatividade pode ser qualquer coisa. E se ela pode ser qualquer coisa, ela não é importante. Agora, se a gente concorda que a criatividade é uma coisa importante, ela precisa ter uma definição clara, né? Não adianta ser qualquer coisa, né? Então, quando você fala de criatividade, de qual criatividade você está falando? Eu acho que essa questão é muito importante, né? Porque se a gente pode falar de criatividade como qualquer coisa, a gente tem que decidir o que é criatividade. Então, por exemplo, economia e economia criativa. Quando eu falo para vocês sobre economia criativa, eu estou partindo do pressuposto de duas coisas. Ou eu estou partindo do pressuposto que você vai entender o que é, você vai entender o que eu quero dizer com criativa aqui no caso, ou eu estou partindo do pressuposto que já existe um senso comum, coletivo ou social, sobre a definição da criatividade, o que não é verdade. Se as pessoas acham que a criatividade é qualquer coisa, não existe esse consenso, né? Pelo menos no público geral, né? Entre os pesquisadores existe. Então, quando eu chamo alguma coisa de criativa, o que eu quero dizer com isso, entendeu? Eu tô partindo do pressuposto que outra pessoa vai entender, né? E às vezes a gente nem concorda na mesma visão, né? E, obviamente, a criatividade não é uma questão de opinião, né? Ela é um tema estudado, obviamente, por ser uma coisa muito complexa, muito ampla em termos interdisciplinares, né? É uma coisa que pode acontecer e ser utilizada em qualquer área da sua vida. Isso acaba complicando um pouquinho ali a definição, tá? Eu não vou me estender nisso, mas posso garantir que no livro você vai ter algumas respostas e também algumas pistas aí, quem quiser seguir explorando esse tema, também tem lá alguns caminhos possíveis, tá? Mas como é que a gente pode definir essa criatividade não quero dizer aqui é isso, tá? Não quero fechar a conversa dessa forma, mas quero que vocês reflitam sobre esse próximo trecho do livro, tá? Julgo que alguns dos aspectos fundamentais da criatividade listados no manifesto, aqui eu vou abrir um parênteses, o manifesto foi um manifesto assinado por mais de 20 pesquisadores da criatividade e eles acordaram alguns temas, aliás, algumas coisas, alguns tópicos que a criatividade converge para. Tá? Então, o manifesto é isso. Que podem clarificar essa mudança no seu entendimento. São eles. A criatividade é uma ação culturalmente mediada. A cultura não é externa à pessoa, nem estática, mas constitutiva da mente e da sociedade ao oferecer os recursos simbólicos necessários para perceber, pensar, lembrar, imaginar e, em última análise, criar. A ação criativa é, em todos os momentos, relacional. Não há forma de criatividade humana que não dependa de interações ou trocas sociais diretas, mediadas ou implícitas. Isso é expresso desde o nosso nascimento e continua ao longo da vida na forma como colaboramos, competimos e confiamos nos outros na produção de novidades significativas. A criatividade é significativa. Os resultados criativos não são apenas novos e apropriados para uma determinada tarefa. Podem dar sentido e até alegria à nossa existência e, como tal, representam um marco fundamental na nossa humanidade. A criatividade é fundamental para a sociedade. A criatividade não leva apenas ao progresso social por meio de invenções e descobertas notáveis, mas também, se não principalmente, mudando a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo, com os outros e consigo mesmas, tornando-as mais flexíveis, mais abertas ao novo e, pelo menos em princípio, às diferenças de perspectiva. E, por último, a criatividade é dinâmica em seu significado e prática, que era o que eu estava falando. A compreensão e a prática da criatividade nos encoraja a reconhecer julgamentos sobre criatividade como dependentes do contexto e explorar não apenas o que é criativo, mas também por que chamamos algo ou alguém de criativo ou não. Uma abordagem dinâmica da criatividade também muda a atenção para os processos subjacentes à atividade criativa e para o seu potencial de produzir resultados que impactarão
futuros possíveis. Ou seja, a abordagem sociocultural permite compreender o papel da cultura humana na criação e vice-versa, construindo, mantendo e renovando constantemente nossa vida comunitária e coletiva. Ela é particularmente interessante porque, ao considerar grupos de pessoas diferentes, áreas e interesses, favorece a riqueza interdisciplinar que é essencial para o desenvolvimento da criatividade. E daí vem o subtítulo do livro, né? Por que as suas ideias são mais sobre nós do que sobre você? Né? Então, essa visão sociocultural da criatividade, essa visão coletiva da criatividade, né? Lembrando que a gente não cria no vácuo, né? As nossas ideias vieram de algum lugar, a gente aprendeu isso em algum lugar, a gente leu isso em algum lugar, a gente viu isso em algum lugar. Né? Ou seja, alguém teve que fazer aquilo primeiro para a gente poder criar o que a gente está criando hoje, é muito importante. Né? Então, a gente não cria alheio à nossa construção social. E a gente vivenciou isso com todas as possíveis experiências e resultados agora durante a pandemia, quando a gente teve esse isolamento social. Ou seja, a gente ficar isolado socialmente fez super mal para todo mundo. Então, e também para a criatividade, né? Porque a gente teve que encontrar formas de se conectar com o outro, né? Através das zilhões de lives que tiveram, um monte de gente que produziu conteúdo super legal nas redes sociais, né? Enfim, outras formas que a gente encontrou de voltar a ter essa conexão social. Ou seja, ser humano é ser social. Né? A gente tem essa conexão com os outros. Então, as nossas ideias vêm dos outros, dessas conversas que a gente tem. E o último trecho, para fechar aqui a nossa conversa, a gente passar rapidinho para as perguntas, é o seguinte. Ao longo do livro, exploramos diversos pontos que permeiam o fenômeno criativo, entendendo a sua evolução, como ele impacta nossas vidas cotidianas hoje e como podemos desenvolvê-lo tanto socialmente, com os ecossistemas criativos, quanto individualmente, com os níveis da criatividade. Mas 2 pontos principais no desenvolvimento da criatividade devem ficar claros. Primeiro, não existe criatividade na inércia. Para ser criativo, você precisa praticar, fazer, criar. Ninguém pode ser criativo se não cria nada. Criatividade sem ação é só uma ideia. Segundo, a criatividade não é onipresente. Não dá para ser criativo o tempo todo em todos os lugares. Somos criativos em determinadas áreas, porque depende do quão bem dominamos aqueles assuntos. Sem sabedoria e conhecimento, não existe criatividade. Claro que, de uma forma ou de outra, queremos ser reconhecidos ou lembrados por algo, o que pode justificar a nossa pressa para chegar lá. O problema é que as pessoas querem se especializar antes mesmo de dominarem um assunto e acabam por serem incapazes de produzir um bom trabalho ou mesmo detectar trabalhos ruins. Por fim, se queremos nos tornar uma sociedade que acredita na criatividade como matéria-prima para o progresso e inovação, necessitamos de reconhecer que só iremos prosperar se começarmos a cultivar ecossistemas de mentes questionadoras, onde a troca de ideias e a construção de conhecimento constituem o seu bem mais valioso. O potencial criativo, se devidamente estimulado, pode nos ajudar, como indivíduos e como sociedade, a imaginar futuros, tentando trazer futuros imaginados para a realidade, ou mesmo resistir a futuros indesejáveis. Em resumo, precisamos de criatividade a sério. Bom, vamos agora para as perguntas. Espero que dê tempo aqui. Temos aí alguns minutinhos. Bom, estou lendo aqui o chat. Vamos ver as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, já fez a pergunta, quiser ligar o microfone e fazer, fique à vontade. Tá? Que eu vi que vocês escreveram bastante coisa. Okay. Muitas coisas são a elogiar o trabalho que estás a fazer e essas não têm resposta. Já teve a expressão, já teve a tua expressão. Algumas, se quiseres, nós podemos tentar ajudar-te a sistematizar, mas acho que a maior parte das pessoas que fez as perguntas estão cá, por isso até seria bem mais interessante, como tu dizes, ligarem o microfone e fazer a pergunta e entrar em diálogo. Sara, eu sei que fizeste uma pergunta, não sei se podes falar, é porque algumas pessoas estão no contexto de trabalho e não conseguem falar. Sim. Ok. Bom, vou começar aqui pela pergunta da Sara. Ela falou, eu normalmente dou ideias no meu dia a dia acerca de coisas que não domino de todo, e às vezes funcionam muito bem, e os chamados experts acham que as ideias são boas.
Isso não é um pouco contrário ao estabelecido? Será que quanto mais longe estamos do problema, mais ideias fora da caixa podemos ter? Sara, isso é muito pertinente e isso pode acontecer porque às vezes a gente tem, eu não lembro o termo técnico para isso, mas seria uma cegueira dos especialistas, né? Então, algumas pessoas acabam tão fechadas ali no mundinho delas, naquela especialidade, que elas não conseguem enxergar o que está para fora. E você tendo uma visão fresca, né, um olhar novo sobre aquela área, pode sim trazer ideias novas, né? E você não precisa realmente dominar a profundidade assim para ter ideias mirabolantes, né? Às vezes é essa visão fresca do assunto que traz essa ideia criativa, né? Essa contribuição criativa, né? Mas claro que quanto mais a gente domina um assunto, né, e acho que essa cegueira dos especialistas é um pouco aquela pessoa que se fecha para o mundo. Agora, se você é um especialista, mas está constantemente se questionando sobre as coisas, inclusive das próprias coisas que você escreve, do tipo, será que eu estou certo? Será que eu estou certo mesmo? Será que não pode ter alguém que tem uma ideia também boa? Eu, por exemplo, faço um exercício que eu leio conteúdos de autores que eu não gosto. Não que eu não gosto da pessoa, eu não concordo com ele, pronto, essa seria a expressão melhor. Eu não concordo com aquele autor, mas eu sempre leio o que ele escreve. Por quê? Porque ele pode identificar erros na minha teoria. Ou seja, se é um cara que discorda de mim, ou seja, ele não concorda com o que eu estou falando, ele pode trazer uma visão também muito válida para eu reforçar ou reconstruir a minha ideia, né? Só que alguns especialistas falam, não, eu estou certo e acabou, né? Então, acho que isso pode ser um pouco dessa situação que você trouxe. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, estou vendo aqui no chat se tem mais alguma. Acho que perguntas não temos mais, pois não. Pronto, deixa eu ver se aqui no outro também tem. Perguntas mesmo não temos, mas olha, agradeço de toda forma os elogios, fico muito feliz que vocês tenham gostado desse momento e se interessados pelo tema. Mais uma vez, vou reforçar isso, o livro não é necessariamente um livro acadêmico, tá? Ele é um livro pensado para que todo mundo possa ler, que todo mundo tenha uma leitura gostosa e prazerosa de ler. Inclusive, tem algumas pessoas aqui que já leram e gostaram bastante, então até agradeço esse feedback que me deram antes, que me inclusive ajudaram a melhorar alguns trechos do livro, né? Foi uma leitura mais pormenorizada, então agradeço também essa contribuição. E também... Filipe, será que podes nos dizer como é que podes partilhar aqui como podem obter o livro? Eu tenho aqui um link no teu LinkedIn, etc., mas se puderes tu partilhar, não sei se queres que seja através de onde e de como, se não te importas. No chat, okay? tá? No momento, o livro está em campanha de financiamento coletivo, numa pré-venda, ou seja, o livro já está pronto, mas esse próprio valor das vendas do livro vão ajudar o livro a tomar forma, a tomar realidade. Tem aquele processo básico de livros, né? Revisão, diagramação, né? Então, já estou disponibilizando o livro nesse link que eu mandei aqui no chat. Tem também nas minhas redes sociais o link, vocês acham facilmente. E é a última semana da campanha. Então, quem puder ir lá e contribuir, garantir sua cópia, eu agradeço e espero que vocês tenham essa leitura prazerosa, tão prazerosa como foi para mim escrever o livro, né? Então, eu espero que eu consiga passar isso para vocês, né? Essa paixão pela criação que eu fiz, que vocês sintam aí desse lado ao terem contato com ela. Ô, Filipe, esta campanha aqui, como diz, que é tudo ou nada, ou seja, se em 9 dias não conseguirmos os 7.000 reais, nada vai para ti para que isto aconteça. É que isto preocupa-me, sabes? Estas são as minhas perguntas. Eu quero que todo o dinheiro que seja disponibilizado, de facto, faça acontecer Claro. o livro. Explica-me melhor, porque acho que alguns também chegam ali e terão essa preocupação. Então não é melhor dar já o dinheiro direto ao Filipe e pronto? Ora, explica lá. Sim, também pode ser, né? Mas essa campanha ajuda também a criar essa força do coletivo, né? Então eu pensei, bom, se o livro fala sobre isso, se o livro é sobre nós e não sobre mim, por que não fazer uma coisa coletiva, né? Então, essa ajuda mútua do coletivo e essa questão de ser tudo ou nada também é um desafio para que as pessoas
participem, né, se sintam parte do processo. E, sem dúvida, todo mundo faz parte. Não adianta eu ter escrito o livro e esse livro acabar esquecido ou acabar num canto, né? As pessoas precisam enxergar valor no livro. Okay. Né? Então, Quantas elas mais precisam pessoas reconhecer. precisamos? Quantas Exatamente. mais pessoas precisamos? Diz-me lá. Bom, 26 já depende, garantiram, porque 36%. Ora vá. sim, então, as contribuições são de valores variados, não tem um valor fixo, então não tem como te dizer, porque uma pessoa pode dar mais, outra pode dar menos. Né? Mas imagino aí que mais, sei lá, 20 a 30 pessoas já seria possível atingir esse valor. Então, o objetivo de hoje a 5 dias, porque 9 é assustador, é muito próximo, em 5 dias partilharmos o máximo possível para que, claro. para que consigamos Sim. Mas é ter totalmente o livro na possível, mão. tá? Porque a campanha de financiamento coletivo sempre tem esse caráter de a última semana é quando o pessoal resolve contribuir. Então, eu não estou preocupado. Eu tenho aqui certeza que vai dar certo. Temos todos muito orgulho, como diz ali a Mar, orgulho em ti, no teu trabalho, naquilo que estás a fazer, e por isso, da nossa parte, Torrance, vamos agora a seguir começar a fazer. Não podíamos fazer muito nesta semana muito. porque estava tudo, claro, toda a gente a fazer acontecer, mas vamos fazer isto. E se cada um de nós conseguir comprar e fazer outro comprar, se estamos aqui 22 pessoas, bom, já passou o limite, por isso... Por aí. A Cláudia está aqui com a mão levantada. Cláudia, se quiser fazer uma pergunta ou adicionar alguma coisa. Eu queria dizer... são duas Cláudias. Eu pensei que era Cláudia Leitão. Desculpa, Cláudia Passos. Depois eu digo uma palavrinha também. Pronto, tá bom. Desculpa. Tá bom, rapidinho. Bom, primeiro eu quero agradecer, Felipe, pelo convite, gostei muito. E, por acaso, gente, olha o que eu acabei de comprar agora. Esse livro é fantástico. Para o século XXI. Né? Então, não existe, né? Nada é por acaso. Então, total sincronicidade. E aí, Felipe, eu vou, na verdade, fazer uma pergunta muito relacionada até ao que está aqui na contracapa, né? Que é algo que me instiga também, né? Que eu sinto dessa forma, assim. Quero que você vamos ver se você consegue dar a resposta, não precisa ser completa. Primeiro, parabenizar pela iniciativa. Eu sei que escrever um livro não é algo fácil, demanda muita pesquisa, uma dedicação, praticamente você tem que dedicar muito tempo de trabalho para você realmente fazer algo que você sinta que está você ali dentro, tem consistência, não é uma coisa fácil. Mas a pergunta aqui é, ser criativo é uma qualidade pessoal, uma dádiva ou uma possibilidade real e acessível a todos? Todos nós nascemos criativos? Todos nós somos seres potencialmente criativos? Como é que é isso? O que você achou nessa sua pesquisa? Bom, só até colocando essa curiosidade, eu levei 1 ano para escrever o livro. Né? Então, todo o processo, toda a escrita e pesquisa levou esse 1 ano. Claro que tem pesquisas que eu já tinha feito em outros momentos, mas sentando e escrevendo mesmo foi 1 ano de duração aí de terminar o livro. E respondendo a sua pergunta, Cláudia, eu não acredito que todo mundo é criativo, mas que todo mundo é potencialmente criativo. Ou seja, depende de você querer agir de forma criativa e desenvolver a sua criatividade. Né? Foi aquilo que eu falei. Se você não cria nada, não tem como você ser criativo, entendeu? Claro que toda pessoa tem um potencial para, né? Mas nem todo mundo vai agir dessa forma. Né? Então, acho que aqui essa pegadinha, né, que a gente escuta muito falar, todo mundo é criativo, todo mundo é criativo. Não é. Se todo mundo fosse criativo, inclusive, ia ser um caos, né? Porque todo mundo dando ideia o tempo inteiro ia virar uma bagunça. Né? Então, mas todo mundo tem o potencial para agir de forma criativa, sem dúvida. Filipe, não quero interromper as fantásticas perguntas e comentários, mas temos a próxima oradora, que é a Fátima Moraes, que tu conheces, a Margarida me avisou. A entrar, a próxima dinamizadora, e por isso não queria pedir desculpa a todos por não podermos estender este momento, mas como o Filipe continua disponível para nós e a partilhar o seu trabalho e as suas inspirações connosco, não vamos perder nada, de certeza.